noite a todos, a todas aqui presentes, encarnados, desencarnados, ouvintes da Rádio Ismael. É muito bom estar aqui na tribuna, aprendendo com vocês um pouco mais sobre o que Jesus nos fala, a mensagem de Jesus. O que Ele nos trouxe quando veio aqui à Terra nos visitar e nos ajudar a crescer um pouco mais segundo os ensinamentos dele. Porque os ensinamentos dele é que nos levam à felicidade verdadeira. Então, eu estava aqui presente nesse auditório há 2 semanas atrás, numa quarta-feira, assistindo uma exposição sobre as palestras na nossa casa espírita. Nosso confrade Jefferson estava expondo o tema e, ao final, conversando com ele, ele disse: João, você está livre na quinta-feira, hoje? Sim, vou estar livre nesse dia. Você pode expor o tema jugo leve? Aí eu, sim, pode ser. Então, fui para casa já pensando no tema, né? Jugo leve. O que eu vou falar sobre jugo leve? Aí peguei o evangelho, né? Inocente. Aí olhei assim e estava lá. Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve. Itens 1 e 2. 2 parágrafos. E eu pensei, meu Deus, eu tenho que elaborar uma palestra de 40 minutos, de 30 minutos, falando sobre um tema sobre 2 parágrafos, sendo que o primeiro parágrafo é a citação do Evangelho, e começa assim. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus fala: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei o descanso de vossas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E aí, na explicação dos Espíritos, nós vamos ver que nós devemos fortalecer a nossa fé em Jesus, que Jesus está ao nosso lado, que Ele nos ajuda sempre através da nossa fé, através da construção desse arcabouço que será a nossa base diante das dificuldades da vida, para nos dar a força necessária para seguirmos em frente. E então, relembrando algumas histórias, filmes, a figura dessa imagem aqui. A imagem retrata um homem segurando uma pedra, empurrando uma pedra, e uma mão descendo dos céus, ajudando a empurrar essa pedra, que é maior do que ele. E ele consegue levantá-la. Mas é assim que Jesus nos dá a força dele? Ele materializa a mão dele, ou então Deus materializa a sua mão e nos ajuda a empurrar? De fato, um fardo material assim? Jesus se materializa do nosso lado e nos ajuda a refletir sobre os fardos da nossa vida, sobre os nossos problemas. Ele vai começar a debater conosco o que é isso? É assim que Jesus faz? Não, não é. E aí eu penso, mas na doutrina espírita nós temos os nossos guias espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, e eles nos ajudam, eles nos inspiram, eles nos dão a força, às vezes, que nós necessitamos naquele momento de dificuldade. Eles nos levam a uma reflexão, porque o verdadeiro mentor nos leva a uma reflexão. Ele não aponta para nós o que nós devemos ou devemos deixar de fazer, porque senão ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio. E não há uma lei mais sagrada do que o livre-arbítrio nas leis de Deus. Então,
Seria a figura desse mentor, representante da lei divina aqui na terra, para me ajudar a entender, a compreender? Ele seria essa força que me ajudaria a carregar esse fardo? Não. Jesus fala muito claramente: vinde a mim, Jesus, e eu vos aliviarei. E como é que ele nos alivia? Aí nós vamos pensar na figura do jugo. O que é o jugo? Jugo é esse instrumento aqui. Um instrumento de madeira que é colocado sobre o pescoço de animais para que eles, puxando com esse instrumento, façam uma força em uma carroça, em um arado, arar a terra ou puxar um fardo. Só que se nós formos olhar bem a física desse instrumento, nós vamos ver que ele não tem uma maleabilidade, não é? Então, era necessário que houvessem dois animais da mesma espécie e de força semelhante puxando esse fardo, puxando esta carroça. Porque se um tivesse mais força do que o outro, haveria um jugo desigual e poderia ferir o animal mais fraco, torcer-lhe o pescoço, matá-lo. Então, quando Jesus vem até nós e nos fala: vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo, ele faz alusão a esse instrumento. Esse instrumento em que ele te convida não a entregar para ele o seu fardo, mas convida a, junto com ele, com a mesma força, levar esse fardo. E como é essa mesma força? Como é exercer essa força? Ele fala naquele versículo. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, pois que sou manso e humilde de coração. Ele nos convida a levar com ele esse jugo e fortalecer-nos através da mansuetude e humildade de coração. Então Jesus vai nos ajudar desse jeito. Nós precisamos ser mansos e humildes de coração e ele vai nos ajudar a levar esse fardo. É aí que reside a força, não é? Espera aí, então quer dizer que se eu estiver passando por uma dor, porque levar um fardo é uma dor, ser manso e humilde de coração vai aliviar a minha dor? Como? Como é que ser manso e humilde de coração pode aliviar a sua dor? Você que passa por um câncer terminal, está enclausurado em um quarto, confinado a uma cama, como é que ser manso e humilde de coração com os outros vai te ajudar a aliviar essa dor? E nesse momento eu convido vocês a uma tarefa árdua, para que nós expliquemos a biologia do que Jesus nos disse, a fisiologia de como essa dor pode ser aliviada através da mansuetude e da humildade de coração. Vocês aceitam? Tá fraco isso aí. Aceito, né? Tá bom. Cateirar mesmo, né? Então vamos entender aqui o que é dor. O que é dor? Anete Guimarães vai explicar todo esse assunto muito bem. Dor é aquela sensação que você tem, é a resposta fisiológica do seu organismo a um estímulo que está prejudicando, lesando o seu corpo físico. Então, se você está andando na rua e você por acaso pisa em uma pedra pontiaguda, imediatamente você compensa o seu peso para o lado oposto e alivia o peso do seu corpo sobre aquele objeto pontiagudo. Para quê?
para que você não machuque o seu pé. A dor, nesse momento, é o mecanismo de proteção do seu corpo. Você está reagindo, o seu corpo reage para que você o preserve através de um desconforto. E aí você vai e tira o pé. Aí você olha, dá uma checada. Se você, por exemplo, quebra a sua perna, você imediatamente levanta o seu membro, se você não cair, não é? Você levanta a sua perna e começa a mancar para não machucar mais ainda a sua perna. Na verdade, para não sentir mais dor, né? Porque está doendo muito. Porque se você não sentisse dor, você ia lesar mais ainda o seu corpo. Imagina se você quebrasse a sua perna e você não sentisse dor. Você ia andar normalmente, a sua perna quebrada, o seu osso cheio de pontas, e acabar lacerando a sua pele inteira. E ia provocar uma lesão muito maior. Imagina só, nós que pensamos às vezes que a dor é algo ruim, na verdade a dor é algo bom. É a dor que te faz procurar um médico quando você está doente. Se você não sentisse dor, o desconforto, e você não procurasse um médico, provavelmente você iria desencarnar. Porque aquela inflamação que é pequena, hoje poderia se aumentar e poderia se alastrar por todo o seu corpo. Então a dor é esse mecanismo de preservação que Deus nos abençoou. E como é que nós sentimos essa dor? Imaginem só que existem no nosso corpo um mecanismo que se chama mecanismo da comporta. Eu vou explicar melhor. Todos nós sentimos dor igual? Existem pessoas que, diante de uma agulha, sentem muita dor, muito medo, muita dor. E outras pessoas que passam por aquilo numa boa, não é verdade? Existem pessoas que, se eu desse, por exemplo, um soco em alguém durante um treino, uma pessoa iria sentir uma dor, a outra pessoa iria sentir outra dor com o mesmo soco de mesma força. Por quê? Porque existe no nosso corpo uma porta que se localiza na medula espinhal. E essa porta em algumas pessoas está mais aberta, em outras pessoas está mais fechada. E é essa porta que controla a entrada da dor, o transporte da dor para o nosso cérebro. Então imaginem que se eu cortasse aqui a minha mão, esse estímulo de dor seria levado através de uma terminação nervosa até a minha medula, e da medula seria transmitida até o meu cérebro. Só que antes de chegar ao meu cérebro, passa por essa porta. E como eu disse, a porta em algumas pessoas está mais aberta, em outras pessoas está mais fechada. Mas por que em algumas pessoas está mais aberta, em outras pessoas está mais fechada? Existe um sistema no nosso corpo que se chama sistema analgésico central. Ele é um dos sistemas que controla a passagem dessa dor para o nosso cérebro. Esse sistema produz substâncias que se chamam as endorfinas e as encefalinas, que são transmitidas para essas portas, e à medida que eles chegam lá, elas fecham mais essas portas. Ou seja, essa dor que era de 100%, com a porta mais fechada, chega ao nosso cérebro em menos porcentagem, em 40%, em 60%. Depende da quantidade de endorfinas e encefalinas que chegam nessas portas. E para que você está explicando tudo isso? Vamos ver. Além disso, nós temos que entender que o nosso cérebro é uma estrutura um pouco complexa, não é? Filogeneticamente, nós poderíamos dividir o nosso cérebro em neocórtex, paleocórtex e arquicórtex. Como assim, João? Que nomes complicados, mas não é tão complicado assim. Neocórtex, lembrem dos neonatais, novo cérebro. É o cérebro que surgiu e se desenvolveu mais em nós, seres humanos.
é o cérebro que está mais relacionado às atividades cerebrais relacionadas à nossa humanidade, ao nosso raciocínio lógico, à nossa inteligência. E aqui nós vamos falar apenas do arquicórtex. Arque, de arqueu, de arcaico, de primitivo. O cérebro mais primitivo, o cérebro mais interior, mais evoluído, está na região mais central do cérebro. Esse cérebro está relacionado com as atividades mais animais. Tudo que um animal sente e nós também sentimos está relacionado com a atividade do arquicórtex. Tudo que nós humanos fazemos e os animais não fazem está relacionado com o neocórtex. Vamos ver. Dor. Nós sentimos, os animais também sentem. Arquicórtex. O que mais? Raiva. Medo. Os animais sentem, nós também sentimos. Atividade relacionada com o arquicórtex. Defesa, não é? Instintos primitivos. Já animais não fazem música, não fazem poesia. Animais não têm fé, animais não têm espiritualidade. Animais, essas atividades estão relacionadas com o neocórtex. E o que é que isso tem a ver com a mensagem de Jesus de hoje sobre o jugo leve? Tem a ver que o sistema analgésico central, que libera endorfinas e encefalinas, que vão diminuir a porta para a passagem da dor, está localizado no arquicórtex. Esse sistema analgésico central, que está no arquicórtex, quando há muita atividade nesse arquicórtex, ou seja, quando você sente muita raiva, quando você sente muito medo, quando você sente todas essas atividades que estão relacionadas aos animais, você inibe a ação do sistema analgésico central. Ou seja, você produz menos endorfinas e encefalinas e você abre mais essa porta e você sente mais dor. E daí que se você é mais espiritualizado, se você tem mais fé, se você pratica mais a caridade, se você tem mais aquele amor que Jesus nos ensinou, se você é manso e humilde de coração, você está concentrando a sua atividade cerebral no neocórtex. E você está deixando de inibir o sistema analgésico central. Ou seja, a sua porta está mais fechada. Fisiologicamente, Jesus está certo. Se nós formos mansos e humildes de coração, nós sentiremos menos dor. Ou seja, o nosso fardo vai ser mais leve. O nosso jugo vai ser mais suave. E agora me digam, e as dores emocionais? Tá certo, João. Quer dizer que aquele rapaz que estava ali levantando aquela pedra provavelmente estaria simbolizando um ser mais espiritualizado. Vamos imaginar, por exemplo, o caso que eu falei de uma pessoa com câncer. Quanto mais espiritualizada ela for, menos dor ela irá sentir. Todos nós, até mesmo carregando uma sacola, nós sentiremos menos dor, menos cansaço, se nós praticarmos todas essas virtudes que Jesus nos ensina. Jesus está de acordo com toda esses ensinos neurológicos, neurofisiológicos do nosso organismo. Afinal de contas, quem é que participou da construção do nosso mundo? Quem é que coordenou toda a construção dos nossos organismos que hoje habitam no nosso planeta? Quem é que hoje governa o nosso mundo? Nada melhor, ninguém melhor do que ele para nos conhecer. Mas e as dores emocionais que eu falei? Quando nós sentimos dor por conta de alguma emoção muito forte, alguém nos magoa fortemente e nós sentimos dor. Nós sentimos dor aonde? No espírito, na alma, no corpo. Nós sentimos dor no corpo também. Nós sentimos dor no coração,
às vezes nós sentimos dor no estômago, às vezes nós sentimos enjoo com algo que nos acontece, porque aquela sensação, aquela emoção nociva a nós, libera substâncias em nosso corpo que são nocivas às nossas células. E existem de fato células morrendo no nosso corpo quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de mágoa, quando nós estamos tristes demais. Existem células morrendo em nosso corpo. E em casos crônicos, pessoas morrem por causa disso, por causa desses sentimentos tão intensos que os levam ao desencarne. E essas dores emocionais, como é que nós lidamos com elas? Como é que Jesus pode aliviar a nossa dor nesse sentido? Aquela figura que chega lá e nós vamos ser mais espiritualizados e nós vamos trabalhar mais a caridade. Mas como é que isso vai aliviar a minha dor emocional? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu aprendi recentemente que tudo o que acontece na nossa vida é 100% nossa culpa. Tudo o que acontece na sua vida é 100% sua culpa. Se você sofre, é sua culpa. Como é? É. Se você está sofrendo nesse momento, é sua culpa. E aí eu lembro de um caso na mesa mediúnica em que o irmão se manifestou na mesa, segurando o braço e disse: eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. E o doutrinador chega para ele: boa noite, meu irmão. Por que você quer acabar com ele? Porque ele destruiu a minha vida. Ele matou a minha família e depois acabou comigo. E agora eu vou acabar com ele. Meu irmão, você sabe que você está morto então. Sim, eu sei, por culpa dele. E começa a budejar. E aí o doutrinador: mas você sabe que você está falando comigo, então você sabe que a morte não existe, não é? Sim, mas é por isso que eu vou acabar com ele. Agora eu posso acabar com ele sem que ele tente acabar comigo. E cadê a sua família? Eu não sei. Então você sabe que eles morreram também, que se você está vivo, eles também estão vivos. E você preferiu procurar esses anos inteiros a pessoa que te matou, ao invés de procurar as pessoas que você ama. A pessoa ficou tão cega pelo ódio, pelo sentimento de vingança, pela raiva, e foi tão egoísta a um ponto em que esqueceu daqueles que ele amava. E ele estava sofrendo por quê? Por conta daquela pessoa que tirou a vida dele? Naquele momento. Ele estava sofrendo por quê? Por conta dele. Porque ele foi egoísta. Porque ele sentiu a vaidade dele ferida e queria se vingar. Então, quando nós nos desviamos desse caminho que Cristo nos ensina, quando nós somos vaidosos, quando nós somos egoístas, nós estamos plantando essa dor. Quer outro exemplo bem prático? Eu sempre fui uma pessoa que procurou agradar com quem estava, não é? E a minha mulher sempre foi uma pessoa muito querida para mim. E aí eu procurava levar rosas no trabalho dela às vezes, não é? Surpreendê-la, olha que coisa bonita. Chegava lá e chegava com a rosa aqui nas costas e dizia: bom dia, olha que coisa, não? E aquele sorriso, aquela felicidade, aquela coisa. E aí consegui conquistar esse hábito de presenteá-la de vez em quando, levando uma rosa, não é? Até que, certo dia, fui na floricultura, comprei uma rosa, levei para ela. E aí, da mesma forma: bom dia, meu amor.
Ela olhou assim para a Rosa, bom dia, pegou a Rosa e começou a falar, então, sobre aquilo que eu estava lhe falando, teve um problema e tudo, não sei o quê. Começou a falar, eu olhei assim, como é que é? Como é que ela não teve uma reação dessa por um gesto tão bonito? Ora, eu saio da minha casa, vou lá na floricultura, compro uma rosa e ela... Obrigado. Como é que pode? E eu fiquei magoado, sentido. E voltei para casa com aquele, nunca mais faço um gesto de carinho. Ora, mas onde é que não já se viu? E eu, por um tempo, fiquei nessa vibração, né? De como é que pode ela fazer um negócio desse comigo? E aí, depois de um tempo, a espiritualidade muito bondosa que é, né? Meu irmão chega assim do meu lado e me diz, você sabe que isso é sua culpa, não é? Minha culpa é sua culpa. Minha culpa por quê? Porque eu fiz algo bom, mas ela nesse momento não retribuiu da forma como deveria. Primeiro que você deveria fazer as coisas desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Segundo, que você está com a sua vaidade e o seu orgulho ferido porque não teve a resposta que você queria ter. Então você está sofrendo por conta de você. É a sua vaidade, é o seu orgulho que está ferido, que está nesse momento. E além do mais, vamos pensar bem, meu irmão, você só leva rosa. Você não procura inovar. É rosa o tempo todo. Às vezes não muda nem a cor. Vá lá, não é? A culpa é minha. Você lembra que ontem você levou uma salada de frutas e ela ficou tão feliz? E não é porque ela é gulosa, não. Mas é porque as nossas atitudes têm um reflexo. Tudo o que nós fazemos tem um reflexo. E nós temos que compreender que hoje o que nós sofremos é culpa nossa. Seja por conta de dívidas passadas, seja por conta das nossas atitudes de agora, que nós não procuramos refletir, como essa, por exemplo, que nos afetam diretamente, mas que são nossa culpa. Mas nós temos essa mania de olhar para o outro e depositar a culpa que é nossa no irmão. Eu pego esse controle, entrego para um irmão e digo, leve ali até o Jefferson. E ele vai no meio do caminho, tropeça, cai por cima do controle, quebra tudo e eu fico com raiva. Porque ele quebrou o controle. Eu fico com raiva por minha culpa. Porque eu não estou sendo manso e humilde, eu não estou me preocupando com o irmão que acabou de cair, eu estou me preocupando comigo, eu estou sendo egoísta, eu estou me preocupando com o meu controle. Tudo o que nós fazemos tem um reflexo. Tudo que acontece em nossa vida é 100% nossa culpa. A dor que você carrega hoje, às vezes, pela perda de um ente querido, eu não consigo compreender talvez a perda de um filho. Eu consigo entender que é doloroso, mas eu não consigo compreender essa dor. E só posso lhe dizer, infelizmente e muito claramente, que a dor que você sente hoje pela perda de um ente é sua culpa. João, isso é muito duro de se dizer. Mas é sua culpa. É sua culpa porque se você entendesse que essa pessoa está desencarnada e que essa pessoa não pode entrar em contato tão facilmente com você, ela está sofrendo junto com você. Você, através do seu sofrimento, projeta o seu sofrimento para ela e não lhe dá a paz que ela precisa. Você, nesse momento, está sendo egoísta.
e não está pensando na pessoa que você diz tanto amar. Porque se você amasse, sofrer é algo normal. Agora, obsidiar um desencarnado através do seu sofrimento, que você diz às vezes, mas eu rezo por ele, mas reza chorando, dizendo que sente falta, dizendo que queria que ele estivesse aqui, dizendo o quanto ele faz falta na sua vida, e cai em prantos e não consegue sair dessa atmosfera de dor. E você o envolve com essa sua prece nessa psicosfera também. E você está sofrendo porque você está sendo egoísta e não está pensando na pessoa que você diz tanto amar. E está, às vezes, infernizando a vida dessa pessoa de tanta lamúria. Esse sofrimento, infelizmente, também é sua culpa. Por isso que Jesus nos fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Procuremos sempre Jesus, porque Ele sempre nos aliviará, através dos seus ensinamentos. Porque quando nós tomamos o jugo dele, aprendemos com ele a mantermos a mesma força no nosso coração, de mansuetude e humildade, de sermos caridosos e todos esses diversos ensinamentos. Por essa série de motivos que eu falei agora e por mais outros diversos, nós estamos aliviando o nosso fardo, nós estamos aliviando as nossas dores, nós estamos fazendo o nosso mundo melhor, o mundo do outro melhor, e estamos, cada passo, chegando mais perto de Deus. Muito obrigado. Boa noite.